Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente. Depois de tanto tempo eu tô de volta, sim, para falar com vocês sobre esse tema um pouco obscuro para algumas pessoas. Eu tô prometendo aparecer aqui para gravar conteúdo para vocês já tem um tempinho. Que eu tô lá no Instagram falando, eu vou gravar tal vídeo pro YouTube, tal e tal vídeo, e nunca dá tempo. Na verdade, eu tô empurrando isso com a barriga já tem um tempinho, porque eu não achei ainda uma oportunidade certa. E se eu tivesse esperando essa oportunidade certa pra vir aqui, eu nunca viria, porque nunca é hora de aparecer. Então eu achei um momento assim, de madrugada, quando todo mundo tá dormindo. Inclusive, se vocês ouvirem um chiado lá no fundo, é o ruído branco da Maria que tá aqui no quarto do lado. Mas vamos tentar, né, fazer esse vídeo agora, nesse momento, para compartilhar com vocês esse tema tão delicado. Como eu prometi, eu não queria ficar falando dessas coisas no Instagram. Eu tô numa outra fase, eu não quero sobrecarregar os stories, que é onde eu gravaria para contar isso pra vocês, porque lá eu quero que seja uma vibe mais tranquila, né? As pessoas geralmente no Instagram não vão pra ficar assistindo conteúdos tão densos assim, então eu trouxe esse conteúdo pra cá. Hoje não vai ter vinheta, não vai ter nada disso, porque ainda não me programei. Eu custei arrumar o cenário, se gostaram do cenário. Custei arrumar o cenário e aparecer aqui, então eu acho que isso que importa. Depois a gente grava uma vinheta. Mas vamos lá. Fiquei quase um ano fora das redes sociais. Se foi um ano, se foi mais, se foi menos, eu não sei exatamente quanto tempo foi, mas foi em média um ano. E durante esse tempo muitas coisas aconteceram, inclusive vai lá no meu Instagram para você se atualizar do que aconteceu. A gente se mudou, a gente já tinha se mudado para uma chácara na época que eu parei de gravar conteúdo pra internet. Aí depois a gente saiu dessa chácara, tá num outro lugar, numa outra chácara. Eu tive mais um filho, na verdade uma menina, e a maioria de vocês nem tá sabendo. Então assim, muita coisa aconteceu no prazo de um ano, e em especial, em específico, não seja uma coisa especial, mas especificamente, isso que eu quero contar pra vocês acerca da depressão. E eu estou selecionando bem os conteúdos que eu quero trazer pra cá. E esse, eu acho que de alguma forma vai colaborar com vocês, porque muitas pessoas passam por isso. E algumas que não passam por isso não compreendem um assunto como eu, quando não tinha passado, também não entendia. Então eu acho que isso pode contribuir de alguma forma, né, com o amadurecimento espiritual de vocês, como aconteceu comigo. Então vamos recapitular aqui. Esse vídeo eu vou tentar fazer o mínimo de edição possível, porque a mãe aqui tá cansada de ficar, né, editando coisas. Então, sentem aí e assistam com tranquilidade. Fica com pressa, não. A minha questão, vou ver se tá gravando, porque vai que nem tá gravando e conversando aqui. Não, tá gravando sim. Doidinha se eu perder o conteúdo. Ai, socorro. Tema depressão, vamos lá. Por muito tempo, aos primórdios da humanidade, sem enrolação, já querendo parar. Como eu encarava a depressão antes de passar por ela? Eu não tinha convivido com muitas pessoas que passaram acerca disso. Eu confesso já de primeira que eu tinha um certo preconceito em relação a essas coisas, mas era tudo muito distante pra mim. Eu tinha uma ideia preconcebida, não tinha me aprofundado no assunto, nunca tinha visto nada sobre, só aqueles preconceitos que geralmente as pessoas têm, que depressão pode ser frescura, muito embora eu sempre tomei um cuidado para não julgar precipitadamente pessoas nesse estado, porque eu não entendia. A minha questão era mais de ouvir pessoas que passam depressão dizer assim, vocês estão me tratando mal, porque vocês estão falando que depressão é falta de Deus, e não é. Então, na minha mente, um link que dava em relação à depressão era pessoas falando, questionando, né, o fato das pessoas dizerem que depressão é falta de Deus. E na minha opinião, né, antes de eu passar por isso, sim, depressão é falta de Deus, é falta de ter comunhão na igreja, de ler a palavra, de orar. E também pode ser uma forma de Deus estar corrigindo aquela pessoa, né? Repreendendo ela por um pecado específico. Enfim, são consequências ruins que ela está colhendo durante a vida e ponto. Nada mais e nada menos que isso. Eu nunca usei essas expressões com uma pessoa que tem depressão, você tá assim por falta de Deus, porque eu nunca tive que lidar com uma pessoa depressiva nesse estado, não que eu me lembre. Mas eu nunca fui tão insensível a ponto de chegar para a pessoa depressiva e falar com essas palavras, muito embora eu nutria essas ideias no meu coração. E você vai ver que na conclusão do que eu falar aqui, eu não mudei muito de pensamento, eu só acrescentei coisas, né? Então a minha questão com a depressão sempre foi esse pensamento. Eu via de longe o assunto, nunca parei para ouvir a respeito, nunca estudei sobre, nunca acompanhei de perto. A minha percepção, sim, é falta de Deus, é falta, sim, de um bom relacionamento com Deus, e a pessoa pode, sim, estar colhendo consequências ruins de más escolhas que ela tomou, e aí, se lascou.
E eu sei que no nosso meio, assim, a nossa panelinha cristã, se a gente for entrando dentro de caixas, né? Cristã, protestante, reformada, presbiteriana, neopuritana, a gente vai só fechando as caixinhas. Mas a nossa caixinha mais imediata, assim, ela tem, cristã, que eu digo, ela tem um certo preconceito de verdade com pessoas que têm depressão. E hoje eu vejo a nossa dificuldade, a nossa escassez, inabilidade, a nossa deficiência em lidar com esse assunto, principalmente agora que eu percebo que começou uma certa tensão entre assuntos de psicologia, psiquiatria, questões do emocional, questões de saúde mental com a fé, né? Então eu vejo que é meio que um tabu no nosso meio. E isso foi uma dificuldade muito grande para mim no começo. Então vamos começar do começo, porque quando eu passei por isso, eu sequer aceitava pensar na possibilidade de me diagnosticar com depressão. Justamente porque eu tinha um preconceito em relação a isso e eu tinha um certo receio, uma certa... Cabeça de mãe, tá perdendo as palavras. O que eu tinha? É um preconceito, é um preconceito mesmo. Em relação a isso, de que crente não passa por esses negócios. Crente passar por depressão é um escândalo, né? Então, por muito tempo, eu tô super desconfortável pra gravar esse vídeo, eu tô toda perdida. Eu poderia ter gravado um roteiro, mas eu fiz um roteiro na minha cabeça. E aí ele sumiu. Mas vamos lá, eu vou pegando o jeito, do meio do vídeo pro final, você vai ver que eu já vou estar discorrendo melhor sobre o assunto. Então, eu tive dificuldade, inclusive, de aceitar a possibilidade de me diagnosticar com depressão, porque pra mim isso era, assim, vergonhoso, isso pra mim era inaceitável. Eu já vou explicar pra vocês os motivos do porquê eu pensava assim, mas... Depois que eu comecei, né, a me dar a oportunidade de buscar resposta para o meu problema, porque até então eu não entendia, porque como eu nunca tinha estudado a respeito, nunca tinha acompanhado alguém que teve depressão, então eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu nunca tinha passado por algo desse tipo, e aí num belo dia eu olhei para mim e falei, e agora? O que é isso? O que eu tô sentindo? O que eu faço? Por que eu tô assim? E quando eu me dei o benefício da dúvida e... teimosamente, né? Não fui buscar ajuda assim oficialmente, eu fui mordendo pelas beiradas, vendo um conteúdo aqui, outro conteúdo ali, com o coração bem resistente. Fui entendendo o que é a depressão, como ela acontece, por quais motivos geralmente ela acontece, quais são os sintomas e coisa do tipo. E aí foi me dando o start. Então vamos voltar um pouquinho para entender como é que tudo começou. Em algumas das informações que eu busquei acerca do que é depressão, vai especificar que ela tem um estado pré-existente, que já é de tristeza, que muitas pessoas confundem depressão com tristeza profunda, né? E algumas pessoas acabam criticando, tudo é depressão, porque não sei o quê, porque muitas coisas são parecidas com depressão, mas depressão tem características muito específicas. Então, começa com um estresse, um acúmulo de tristezas e tristezas, você fica com um estado pré-depressivo, vamos dizer assim. O que é a pré-depressão? Eu não sei por onde eu começo, porque eu não sei se você que está assistindo já me conhece de antes, se você já me acompanhava, porque quem me acompanha vai entender o que eu estou falando, mas quem não me acompanha vai ficar confuso, então eu não sei até que ponto eu tenho que voltar para te explicar. Eu vou fazer um breve resumo. Nasci na igreja, né? Meus pais são cristãos, minha mãe, meu pai, minha família praticamente toda é cristã. Com 18 para 19 anos eu conheci a fé reformada e desde então aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre teologia, sobre quem Deus é. Eu tive assim um avanço muito grande espiritualmente falando. Eu não sei exatamente quando foi que eu me converti, porque é confuso quando você cresce na igreja e você conhece a fé reformada. Acontece um start, é claro. Mas esse não é assunto, gente. Foco, mãe, foco. Me converti, fui conhecendo as doutrinas da graça, conheci várias pessoas no meio reformado, conheci o presbiterianismo, o puritanismo, até chegar onde eu estou. E desde onde eu estava até onde eu cheguei, eu tive que passar por vários processos que modificaram muitas coisas em mim. Então foram muitas mudanças de visão, de como eu enxergava Deus, de como eu enxergava o evangelho, de como eu enxergava o cristianismo, como eu enxergava a feminilidade, a família, tudo. A minha cosmovisão foi totalmente mudada. E isso por si só
já é um desafio muito grande. Mas quando eu fui me aprofundando na teologia, fui ver questões de teologia prática, de feminilidade, casamento, educação de filhos, e depois fui mais fundo ainda, fui aprendendo sobre eclesiologia, sobre a doutrina que fala sobre o culto, como o culto tem que ser, como a pregação tem que ser, como a igreja tem que se ordenar, conheci a história da igreja. Isso vai fazendo com que você se adeque cada vez mais. Então, do ponto que eu estava para o ponto que eu cheguei, aconteceu uma metamorfose muito grande. E algo em especial com a minha pessoa, que talvez não aconteça com todas, mas com pessoas coléricas. Eu não sei se você acredita em temperamento, esse nem é o assunto de agora, se acredite ou não, eu vou falar aqui do ponto de vista de quem acredita, de quem faz sentido. É que pessoas como eu, coléricas como eu, nós somos muito... Ai, fugiu a palavra, não é gananciosa, gente, como é que é a palavra? Gente, como é que é a palavra? Arrogantes, muito, às vezes nós é mesmo, viu? Ai, gente, eu tive que entrar no Google para procurar a palavra. É ambição. Ai, não sai. Isso fugiu a palavra, viu? Mas nós coléricos, nós somos muito ambiciosos. Ou seja, a gente quer sempre ser o melhor em tudo. A gente se dedica muito para fazer as coisas. Quando a gente quer alguma coisa, a gente quer o melhor. Então, eu sempre fui muito ambiciosa na vida. Desde sempre. Todo colérico, ele tem uma ambição e ele dá o sangue para alcançar aquilo. E para a maioria dos coléricos, principalmente quando não são cristãos, geralmente isso é riqueza, é fama, é poder. Então quem está nos topos de liderança, nos topos de sucesso, geralmente são pessoas coléricas. Porque a gente tem sangue no olho para correr atrás do que a gente quer. E por muito tempo na minha vida, essas coisas foram dinheiro. Já teve uma fase da minha vida que eu quis muito ter dinheiro. Depois teve uma fase da minha vida que eu quis muito ter influência. Então você que me conhece há mais tempo pode observar que eu sempre estive buscando alguns topos em relação às coisas. E quando eu conheci a fé, não foi diferente. Porque quem conhece teologia e se depara com as doutrinas da graça, a fé reformada, fica boquiaberto com a excelência e a grandeza, né, de uma teologia bíblica, de uma teologia que faz sentido, coerente e uma teologia de sucesso. Então, quando você olha para a história da igreja, você vê aquelas coisas que a gente acredita, que a gente aprende hoje em dia, lá com os antigos. Então, você pensa, se a gente for julgar fé e fé, a fé reformada para mim era o auge, entende? Então, por eu ser uma colérica muito ambiciosa, eu troquei as minhas ambições nesse sentido. Então, da fé reformada, não só você conhecer os 5 pontos do calvinismo, os 5 solas, para mim não era suficiente. Quanto mais eu conhecia a fé reformada, mais eu via que tinha coisas para aprofundar e mais eu queria conhecer essas coisas e praticar essas coisas. Porque se existe o auge do cristianismo, eu queria estar nesse auge do cristianismo. Se existe o auge da fé, como que é a forma certa? Me ensina. O que eu tenho que fazer para fazer da forma certa? Eu quero isso. E aí, quando eu conheci, fui me aprofundando na fé reformada, eu fui percebendo que o buraco era muito mais embaixo. Porque, de fato, se você pega a nossa vida hoje, moderna, e compara com a igreja primitiva, existe, sim, um espaço, quilômetros e quilômetros, anos-luz de distância de como eles viviam e de como nós vivemos. Então, eu não só mudei do ponto que eu estava enquanto eu era jovem, adolescente, na fé dos meus pais, para depois que eu me reformei. Não, após a reforma, aí que foi o começo de todas as mudanças. E como eu tinha essa ambição de ter tudo do bom e do melhor, o que da fé era certo, eu queria alcançar, eu queria conhecer, eu queria fazer parte, chegou num ponto em que eu estava tão distante, porque é que nem aquela frase, né? Eu sei que nada sei, eu sei que nada... Quanto mais eu conhecia, mais eu via que eu estava longe. Quanto mais eu conhecia, mais eu via que estava tudo errado, inclusive comigo. Então, eu não sei se a ambição em si ela é problemática, eu não sei se tem uma forma piedosa de ser ambicioso, você tem como equilibrar isso com a piedade, mas eu sei que chegou num ponto da minha vida que aquelas coisas que eu acredito que são boas, eu acredito que são verdadeiras, que nós devemos buscar vivê-las, chegou num ponto que eu meti os pés pelas mãos. Quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás e faço, se eu tiver força para fazer, se eu tiver encorajamento para fazer, se o meu combustível emocional e de fé estiver cheio, eu escalo o Everest, sou maluca.
Todo colérico é meio doido da cabeça. Então chegou num ponto que eu tinha um checklist para atingir e eu comecei a fazer. Eu não posso julgar que foi 100%, porque eu preciso ter um pouco de cuidado em julgar o que eu passei, para não ser injusta, inclusive comigo mesma. Mas eu confesso que em alguns momentos eu fiz muitas coisas com a força do meu braço, né? Isso daqui tá certo? Então vamos viver. Isso daqui tá certo? Vamos viver. O que acontece? Quando essas mudanças não ocorrem com o poder do Espírito Santo te moldando, com Deus, que é Ele que dá fé, Ele que planta em nós a fé e aumenta e alimenta a nossa fé. Se não for por esses meios, a mudança que você faz, mesmo que seja para coisas boas, vai chegar num momento que você não vai conseguir sustentar aquilo. E por muito tempo eu quis fazer determinadas coisas com a força do meu braço. E isso não foi saudável para mim. Porque enquanto eu estava bem, quando o meu combustível emocional, quando a minha fé estava lá no topo sendo alimentada todos os dias com a comunhão, com os irmãos, com a oração, leitura da Bíblia, enquanto eu estava bem, eu conseguia sustentar. Só que nem sempre isso acontece com o mover do Espírito Santo na sua vida. Então, pelo fato de eu fazer muita coisa difícil, né, que é muito difícil você sair assim do estilo de vida moderno, onde você foi criado, você nasceu, cresceu, foi criado ali, você absorveu toda a cultura, todo o ensinamento de várias pessoas que estiveram à sua volta, para você ser confrontado com a verdade e ver que tá tudo errado e você ter que se virar do avesso. Era muito difícil, muitas coisas eu fiz. Tá? Não estou dizendo que eu fui o auge da conformidade com a palavra, não é isso. Mas que de onde eu vim, eu avancei muito. Só que pelo fato de eu não ter avançado em muitas coisas de forma saudável, que é quando o Espírito Santo te constrange, ele te dá meios de viver aquilo, vai chegar num ponto que você não vai conseguir sustentar aquilo. Então eu mudei muitas coisas que eu era. E confesso aqui, vou deixar entre aspas, que muitas coisas não eram nem a doutrina em si, né, que me fizeram mal. Eu quero deixar um ponto muito bem esclarecido aqui, que das verdades que eu acreditava e eu ainda acredito, em nenhuma delas, em nenhum momento, e Deus permita que jamais isso saia da minha boca, que foram essas coisas que me aprisionaram e me fizeram mal. Muito pelo contrário, não foi. Um pouco da conformidade que eu pude estar com essas coisas me fez muito bem, na verdade. Mas existem coisas... Uma coisa é a verdade. Outra coisa é como você usa ela e como você quer chegar até ela e como você quer aplicar ela na realidade. Como você quer aplicar ela na sua vida. É muito diferente. Uma coisa é a doutrina, outra coisa é você, outra coisa sou eu em relação a essa doutrina. Então a gente peca até querendo acertar. E nesse caminho para se adequar a essas coisas, eu colocando os pés pelas mãos, usando a minha força de vontade, a minha pessoa colérica, a minha colericidade para chegar lá. Só que isso não se sustenta, isso não é saudável. E pela minha insensatez em buscar essas coisas de forma errada, eu acabei indo além do que era prudente, eu acabei indo além do que é piedoso. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui é que por muito tempo eu demorei a falar sobre esse assunto porque eu estava encontrando meios de contar essas coisas, de compartilhar essas coisas com vocês sem expor pessoas, porque uma coisa muito importante para a gente pensar acerca da depressão é que ela nunca é um caso isolado somente da pessoa, como muitos querem fazer parecer. Então eu aprendi nesse tempo a administrar a minha culpa, ou seja, o que é culpa minha é minha culpa, eu fiz. Eu pequei, eu fiz más escolhas, tararã, tararã, tararã. É bater no peito e falar, é culpa minha. Mas o que é culpa dos outros, é culpa dos outros. E até certo ponto, o que aconteceu comigo não foi só culpa minha. Como que acontece em relação à depressão com várias pessoas, não é só culpa dela. A gente vai chegar lá mais pra frente. Mas eu vou evitar falar determinadas coisas, porque não convém. Porque a partir do momento que envolve outras pessoas, e essas pessoas são meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, não cabe a mim expor no meu perfil, que é sobre mim, sobre minha família, sobre as minhas coisas. Eu vou falar do meu ponto de vista, mas deixando claro que eu não sou a única envolvida na história, mas alguns envolvidos vão ser deixados de lado, até porque eu preciso preservar o bom nome dessas pessoas, porque são meus irmãos em Cristo. O que eles tiverem de se resolver, vão se resolver com Deus, assim como Deus está, né, me amadurecendo, me ensinando. Eu espero que essas pessoas passem pela mesma coisa. Mas quando eu falar assim, o meu meio, né, o meu meio de convivência, as pessoas que conviviam, então pense que não envolve só a minha pessoa, mas deixa essas pessoas pra lá, que Deus vai tratar com elas. Mas na nossa imaturidade,
né? Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa totalmente diferente é você ter sabedoria. Nessas más aplicações, falta de sabedoria em como aplicar, quando aplicar, tem coisa que vai dar para aplicar agora. Eu fui mudando coisas intrínsecas da minha natureza. Eu fui indo contra quem eu era. E tudo bem você mudar no tempo de Deus, claro, de forma saudável. O seu velho homem, a santificação é isso. É você deixar as coisas velhas para trás e seguir em frente segundo a natureza de Cristo. Isso é cristianismo. Mas outra coisa totalmente diferente é você pegar um modelo idealizado, às vezes até bom, mas não bom para você. Porque nós somos seres humanos, nós somos indivíduos. Cada um tem um temperamento diferente, uma criação diferente, um histórico diferente. E o que é bom para você em relação à sua pessoalidade, à sua individualidade, porque o cristianismo é para todos, no geral, mas o que tange a individualidade do ser humano, tem coisas que é bom para você que não vai ser bom para mim. Eu até falei com vocês esses dias no Instagram sobre idealização, e acontece muito no nosso meio cristão, infelizmente, da gente imaginar um modelo, exemplo. Estou falando de mim, sou uma mulher, e vou falar no meu caso específico, modelo de mulher cristã ideal. Existem coisas gerais que todas as mulheres cristãs, independente do temperamento, da idade, do país, precisam ter a qualidade de um cristão, independe de épocas, inclusive, mas existe a individualidade de cada irmã, por exemplo, de onde ela é, como é o casamento dela, qual é o temperamento dela. Existem irmãs mais introvertidas, melancólicas e fleumáticas, e existem irmãs coléricas e sanguíneas. Existem irmãs que estão numa fase da vida, existem irmãs que estão numa fase totalmente diferente da vida. A gente precisa ter essa sensibilidade para aplicar a santificação na nossa vida, e é Deus que conduz a gente. Mas quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente acaba quebrando a cara. E eu quebrei muito a minha cara buscando essa idealização de mulher ideal, segundo a Bíblia, e aqui não tem nada a ver com perfeição, porque quando eu falo desse assunto, muitas pessoas pensam, então você queria ser perfeita? Até nessa época que eu era muito imatura, eu tinha em vista que a impecabilidade não é possível para nós, então estou sendo muito justa com o que eu pensava, apesar de eu discordar com muitas coisas que eu fiz. Eu não buscava ser perfeita nos moldes que as pessoas pensam de impecável, mas se existia um padrão que já aconteceu, que é possível para nós, seres humanos caídos, corrompidos pelo pecado, miseráveis, enfim. Se é possível para esse tipo de gente, então eu quero alcançar aquilo. Eu só não tinha entendido que eu não sou, ou não estava, né, nas condições de ser aquilo, assim, sabe? Existem escadas, eu sou do tipo de pessoa, e Deus está me tratando muito, que eu tô nesse degrau aqui, eu quero pular lá pra cima. E isso é extremamente adoecedor pra gente. E foi isso que eu fiz. Às vezes às vezes o meu degrau tava aqui, eu queria pular pra um degrau que tava lá do outro lado da esquina, que não tinha nada a ver com a minha vida. Mas se aquele era o ideal, era o que eu queria. Então eu nunca pensei em questão de impecabilidade, era do que era possível. Buscando esse modelo, eu quebrei muito a minha cara porque eu comecei a ir contra quem eu era. Chegou num ponto que eu comecei a questionar até a minha personalidade, até o meu temperamento. Eu tive uma crise existencial, porque no nosso meio que existe essa idealização, muitas vezes acontece sim. Hoje eu continuo enxergando isso agora muito mais claramente. Aquela ideia de mulher, e vai para várias coisas, mas especificamente de mulher recatada, modesta, que cobre a cabeça, né? Algumas pessoas não acreditam na doutrina do véu, mas pense no modelo mais recatado de mulher que você imagina, que é silenciosa, que ela ri baixo, que ela fala baixo, que ela nunca questiona, que ela é submissa. E aí, ouvindo pessoas falar desse ideal de mulher, eu comecei a olhar pra mim e falar, eu não sou assim. E, infelizmente, a gente ouve muito num tom pejorativo falar de características que eram minhas, né? De mulheres que são extrovertidas, mulheres que gostam de se comunicar com outras pessoas. Que, gente, são tantas camadas que vai dar vários vídeos em relação a isso, inclusive sobre ideal de feminilidade, até que ponto a gente precisa respeitar quem nós somos e até que ponto a gente precisa se esforçar no Senhor para mudar, sim, para se adequar às verdades do Evangelho com os meios de Deus. Sempre vou deixar isso muito claro. Então, por ver um ideal de feminilidade ser louvado e o outro ser denegrido, eu me via muito nessa parte das mulheres que eram denegridas, das características femininas que eram denegridas. Eu comecei a querer me adequar àquele modelo ideal, né? Como eu falei pra vocês, que eu sou assim, eu tenho essa tendência a ser ambiciosa. Apesar de estar praticando algumas coisas que era fora do que era natural pra mim, era um esforço muito grande
para me manter naquilo, porque é muito difícil você se manter em algo que não é natural para você, principalmente quando você faz com a força do seu braço. E aquilo foi me entristecendo, até chegar no ponto de eu questionar a Deus. Eu falei, Deus, se aquele é o ideal de feminilidade, se as mulheres têm que ser assim, que toda mulher tem que se adequar a isso, por que que o Senhor criou mulher colérica? Eu não entendo. Por que que o Senhor criou mulheres que são mais proativas, que são mais comunicativas, que são extrovertidas, que têm um pensamento mais forte, que têm posicionamentos mais fortes? Por que que isso me fez assim? E pior, não basta ser colérica, eu passei por coisas que me masculinizaram muito, que me deixaram muito mais rígida do que eu seria se eu tivesse vivido em condições ideais, né? Então eu chegava a questionar, eu tive uma crise existencial assim. Enfim. Então eu passei por coisas para me adequar a um padrão que eu creio ser bom, mas a gente vai chegar lá, de forma muito imatura, de forma assim, num degrau eu quero pular lá pro outro, e às vezes um degrau que nem era pra mim. Inclusive, quando eu voltei para as redes sociais agora que eu reativei o TikTok, que eu deixei abandonado lá, assumi, eu acho que é a única plataforma, incluindo o YouTube, onde eu tenho conteúdos que eu produzia no passado. E quando eu cheguei no TikTok e fui ver meus últimos vídeos, eu comecei a observar que o meu tom de voz estava totalmente diferente do que eu sou acostumada a falar. Nos meus últimos dias nas redes sociais, que foi antes da bomba explodir na minha vida, eu estava falando num tom de voz muito baixinho, muito dócil, muito princesinha. Eu estava dentro de uma caixinha que eu acho bonito, quando é natural pra você, quando faz parte da sua personalidade. Eu lembro que quando eu comecei os assuntos de feminilidade, eu conversava com uma irmã, que ela tem página inclusive, eu ouvia ela falar, eu falava, irmã, sua voz é tão linda, é tão doce te ouvir, tem mulheres que têm uma voz tão dócil, tão calma, sabe, transmite uma paz, a feminilidade é linda. E ainda chegava a me comparar, nossa, eu queria ter uma voz igual a sua, hoje eu não me comparo mais, mas eu comecei a observar como eu estava, né, antes de eu saltar pro precipício, eu estava irreconhecível. Então se você, porventura, encontrar o meu perfil lá, você pode observar um vídeo que eu postei assim, antes de sair, para os vídeos que eu posto agora. São duas pessoas totalmente diferentes. Então, ter que lidar com essa mudança brusca, imprudente, inadequada, né, insensata, e começar a mudar quem eu era de verdade já começou a me fazer mal. Mas não só a minha personalidade. O fato de eu querer avançar na fé, ao observar o exemplo de mulheres do passado, né, que viviam muito diferente do que nós vivemos hoje, eu comecei a abrir mão de coisas e de pessoas, de relacionamentos, e fui só me isolando, me fechando mais e mais. Um dos exemplos, a minha forma de produzir conteúdo. Quem me acompanha há mais tempo já acompanhou essas minhas fases, várias fases. Eu comecei como feminilidade, fui mudando de conteúdo, mudei o nome da página, mudei a forma como escrevi, mudei a forma como eu falava, para no final excluir a página de vez. Eu tentei por muitas vezes permanecer de uma forma mais adequada, mais adequada. E isso foi mexendo muito comigo, porque também foram mudanças muito bruscas, porque eu sou precipitada e Deus está tratando isso em mim. Sem contar que talvez seja um problema específico do colérico, mas é comum para várias pessoas, principalmente aquelas que conhecem a fé reformada. Inclusive, a gente tem um termo para pessoas que passam por esse período, que a gente fala que é a época, que é o período da jaula. Quando a gente encontra a verdade, que a gente acha que sabe de tudo, a gente quer converter todo mundo, e a gente tem dificuldade de aplicar essas verdades na prática. Como eu falei, conhecimento não é sabedoria. Tem pessoas que acham que aprendeu isso daqui, ela já, voltei ao berço da reforma, e não é bem assim. E como eu não tinha sabedoria para aplicar a minha fé na prática, e teologia sistemática não é sequer teologia prática, porque eu conheço muitas pessoas que têm muito conhecimento, é um erudito, mas quando você vai para teologia prática, a pessoa beira a imoralidade, coisas do tipo, e coisas muito absurdas. Enfim, esse não é o tema. Nossa, são tantos temas na minha cabeça, tem tanta coisa acumulada aqui que eu não sei o que eu falo primeiro. Ai, onde eu estava? Eu não tinha sabedoria para lidar com aquela ferramenta maravilhosa, verdadeira, que era o conhecimento que eu tinha adquirido. Eu naturalmente sou radical com as coisas, inclusive esse já foi um dos meus apelidos, que
que eu sou radical, que eu sou extremista, que eu sou legalista, que blá. Uma colérica imatura, com uma espada afiada na mão, ela faz um estrago muito grande. Então, eu me afastei de muitas pessoas nesse finalzinho, porque eu já estava chegando no que pra mim, não no que é o ápice, mas dentro do que eu vivi ali, das minhas possibilidades, era muito distante. Quando eu tava chegando lá no meu topinho, eu fui ficando cada vez mais rígida, mais dura com as coisas. E eu preciso especificar isso também, porque existe uma parte que é, sim, imaturidade nossa, é uma pecaminosidade nossa. E algumas pessoas até falam, isso é sectarismo, você não querer estar perto de outras pessoas, só querer estar perto de quem você concorda, coisa do tipo. É verdade, isso tem um fundo de verdade, mas não é só isso. Porque é natural que nós estejamos perto de pessoas com quem a gente concorda. Seria muito mais fácil, mais leve viver a nossa fé se nós vivêssemos, por exemplo, em comunidades. Porque vem me falar que é melhor você querer, por exemplo, praticar o homeschool e morar em frente um postinho de saúde, por exemplo, como a irmã me falou. Já que eu moro bem de frente, tipo, a toca do lobo mau. Porque geralmente a denúncia, o controle do Estado sobre você, eles chegam até você ou porque alguém denunciou ou porque o Estado entrou de alguma forma na sua casa. Então, geralmente, profissionais da saúde, de postinhos, eles vão na casa das pessoas e eles querem saber de tudo da sua vida. Então, vem me falar que é melhor você morar na cidade de frente à toca do lobo mau ou é melhor você se afastar e morar em comunidade junto com irmãos que praticam e acreditam a mesma coisa. Então, é natural que nós queiramos estar e estejamos mais felizes perto de quem acredita nas mesmas coisas que nós. Então, até certo ponto, a internet, por exemplo, essa época que a gente vive, que é muito pluralista, ela é muito antinatural. Porque, por exemplo, antigamente as pessoas viviam em vilas, né, em grupos pequenos e geralmente com pessoas da mesma família. E pessoas da mesma família não tinham acesso a tantas informações como a gente tem hoje. Por exemplo, eu vim de uma família pentecostal. Aconteceu de um dia meu irmão mostrar um vídeo de um pastor reformado pra mim, onde eu conheci a fé reformada e virei reformado. Quais são as chances disso acontecer no passado com uma jovem que vivia numa vila junto com a sua família, conheceu uma fé muito diferente da que era sua e se converteu a uma linha teológica diferente? Eram muito poucas. Então os conflitos entre as pessoas, eu imagino que era muito menor. Então, hoje nós vivemos assim numa era de muita informação e de muita pluralidade. É difícil conviver com um parente petista, por exemplo, esquerdista, feminista. Porque apesar de sermos da mesma família, nós bebemos de fontes diferentes. E às vezes não moramos assim, às vezes podemos ser vizinhos. E conviver com pessoas diferentes é difícil. Então, quando a gente volta um pouquinho na história, nem sempre foi assim. As pessoas tinham ali um melhor relacionamento com sua família, porque geralmente viviam em grupos de pessoas muito parecidas. Então nós precisamos concordar que eu nem sei o que eu estava querendo dizer com isso que eu estou querendo dizer. Voltei. Que eu estava ficando muito dura e rígida com outras pessoas, principalmente com familiares. Porque eu estava lá na China e eles estavam aqui no Brasil e a gente falava idiomas diferentes. Então a gente precisa assumir que é difícil lidar, né? Principalmente quando a gente está falando de uma fé que a gente vai se aprofundando e a gente olha para o outro que às vezes não entendeu como você entendeu, não estudou o que você estudou, não aprendeu o que você aprendeu, não aceitou o que você aceitou. A gente se olha a muitos quilômetros de distância. E quando a gente fala de fé, apesar de hoje eu pegar muito leve em relação a essas coisas e antes não, a gente precisa assumir que existem gradações de santidade, existem gradações do que é ideal. Então não é porque hoje eu não me crucifico por não viver coisa A ou coisa B que eu deixei de reconhecer que existem coisas que são muito melhores do que eu estou vivendo, por exemplo. Eu olho para a maternidade, por exemplo, eu sei o que é uma maternidade ideal. Eu sei como é uma educação ideal, aos moldes bíblicos, enfim. E eu sei que eu estou muito longe disso, entende? Então quando a gente sobe de nível de maturidade, a gente passa a olhar, queira você ou não, independente se você for arrogante ou não, orgulhoso ou não, o fato de você evoluir, você vai olhar as pessoas de cima para baixo. Então, eu conheci tantas coisas, aprendi tantas coisas, que o meu relacionamento com os meus próximos, principalmente familiares, foi se desgastando. Também tem o fato de que, por nós sermos orgulhosos, sim, aqui eu acho que entra o orgulho e a arrogância,
A gente perde o olhar paciente para com o outro, misericordioso para com o outro. Então, os meus relacionamentos familiares foram se desgastando muito. Então, a minha personalidade já estava sendo atacada. Os meus relacionamentos já estavam extremamente difíceis nessa época. Os meus conteúdos na internet já estavam se virando do avesso, não sabia mais do que eu falava, como eu falava. Então chegou num ponto que eu mudei tanto, de formas tão precipitadas, de forma tão não saudáveis, não equilibradas, que eu comecei a me entristecer. E essa, até agora, foi só a pré-depressão. Porque enquanto eu estava vivendo isso, sofrendo, chorando, nos meus últimos dias na página, não sei quem lembra, mas eu falava que eu estava passando por um momento muito difícil, que eu tava triste. Eu contava pra vocês também nos dias que eu estava mais feliz, nos dias de alívio, que eu ficava bem. Mas eu tava meio morocochô, sabe? Eu tava meio pré-depressiva. Mas enquanto eu estava assim, eu ainda estava em comunhão com vocês, ainda interagia no WhatsApp, era menos também. Ah, lembrei, foi de um grupo de WhatsApp que eu fechei do nada. Eu já estava com peso interno alimentado, né? Também pelo meu ciclo, a minha volta, de que muita coisa que acontecia ali estava errada, não estava dentro do ideal. E aí eu fui, sabe, acumulando aquilo no meu coração, foi pesando, pesando. Teve um dia que eu explodi do nada. Ninguém do grupo das meninas sabia, era um grupo de mulheres. Explodi, falei, não, vou acabar com tudo, sair removendo todo mundo do nada. Dei a louca. Então eu fui prejudicando os meus relacionamentos de forma muito imatura. Mas nessa fase, eu ainda estava levando aos trancos e barrancos, né? Sofrendo, chorando, buscando em Deus, orando, cantando salmos para me recuperar, me revigorar. E a vida estava indo ainda. Dolorida, mas estava indo, faz parte da vida cristã. E falando especificamente sobre a depressão, eu estava vendo que para haver um processo de fato depressivo, é preciso um gatilho, né? Um gatilho é uma informação. Eu não vou saber explicar isso aqui. Procurei aí, ó, vocês, esses negócios aí, eu não sei explicar. Só precisa de um gatilho. E eu tinha um gatilho que eu não fazia ideia que estava dentro de mim. Por quê? Eu nunca tinha passado por ele. Então chegou o último ponto para eu atingir ali a cerejinha do meu bolo. Do que era a cereja do bolo para mim. Que era sair das redes sociais, viver a minha vida recatada, introvertida, no meu lar, servindo a minha família, né? Servindo ao grupo de pessoas que eu selecionei para andar. Foi ali, quem já me seguia, eu acho que lembra, né, da minha despedida, né? Tchau, gente, adeus. A minha despedida um pouco inesperada, um pouco dramatizada, de que eu queria, de fato, viver a minha fé. Aquilo estava me atrapalhando. Eu estava aqui de mudança e só faltava isso aqui para eu, enfim, na minha cabeça, viver aquele ideal que eu tanto almejava. E aí o gatilho aconteceu. Eu já estava super tensa, estressada, abalada, fragilizada com a pré-depressão. E o gatilho foi me isolar. Eu vi um conteúdo esses dias, porque eu tive que buscar muita informação depois que eu aceitei, né, a ideia de que eu estava com depressão. Então fui buscar informações sobre o que era. E um conteúdo que eu vi no Instagram, o moço que fala sobre essas coisas estava dizendo assim, dicas que eu daria, conselhos que eu daria para uma pessoa não entrar em depressão de novo. Aí ele falou assim, resumidamente, parafraseando, não lembro exatamente como era. Para além de conselhos óbvios, como fazer exercício físico, né, se alimentar bem, dormir bem, fazer o que gosta, para além dessas coisas que são óbvias, a gente precisa pensar em duas coisas em relação ao que evitar para não cair em depressão. Aí, primeiro exemplo, pessoas introvertidas, elas têm, imagina que elas têm isso aqui de bateria social, ou seja, o quanto ela gosta de conviver com as pessoas, o quanto é saudável para ela conviver com outras pessoas. Uma pessoa introvertida, se ela ultrapassar essa cota, ela vai adoecer e provavelmente ela vai entrar em depressão. Então, se ela conviver demais, se ela for impelida a estar 24 horas por dia, toda hora, na companhia de alguém, na companhia de pessoas que ela não gosta, ela vai adoecer. E o contrário é verdade para pessoas extrovertidas, que era o meu caso. Você tem essa bateria social aqui e você despencar, é muito provável que essa pessoa vai entrar em depressão. E foi o que eu fiz. Eu já estive aqui, eu fui fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, e quando eu estava baixando gradativamente, ainda estava tolerável, muito embora eu estivesse me machucando sim, mas estava indo. Quando eu fiz isso aqui,
Aí o gatilho aconteceu. E para entender esse gatilho, eu tive que voltar muito atrás e entender o porquê que isso se tornou um gatilho para mim. E aqui eu quero entrar numa fase desse vídeo que é um pouco delicada. E hoje eu quero dizer para você pai, para você mãe, que eu amo vocês. Eu sei que vocês fizeram tudo que estava ao alcance de vocês. Vocês me amaram da forma que vocês puderam amar. Então a minha gratidão a tudo que vocês fizeram por mim, mesmo com as suas limitações. A questão aqui não é sobre isso, mas falando sobre como eu encarei coisas que eu passei na infância, por exemplo. Então eu passei pelo divórcio dos meus pais, eu tinha 4 anos. E isso foi muito impactante na minha vida, de forma negativa. Então quando houve esse rompimento, né, e meu pai adquiriu uma outra família, eu criei em mim, desenvolveu em mim um sentimento de abandono, sabe? Então, desenvolveu em mim uma carência de ter pessoas. Eu achava que eu ia ficar sozinha. Eu achava que eu ia ser rejeitada pelas pessoas. Então, eu desenvolvi um mecanismo, não sei se de defesa, não sei se de sobrevivência, de atrair as pessoas para perto de mim. Então, eu fui o tipo de criança que as pessoas sempre elogiavam. A Jaqueline canta muito bem, a Jaqueline faz tudo muito bem, a Jaqueline é muito trabalhadora. E o elogio que eu mais gostava de receber, quem conviveu comigo sabe que eu sempre fui uma criança à frente da minha época, eu sempre fui muito precoce nas coisas, era que as pessoas olhavam pra mim e falavam: nossa, Jaqueline tem tal idade, nossa, ela é muito nova, ela parece ser mais velha, ela é tão responsável, tão trabalhadora, tão dedicada. Então, uma forma que eu encontrei desde a infância de ter pessoas perto de mim era sendo a menina boazinha, a menina esforçada, a menina talentosa. E eu só percebi isso, que desenvolvi isso inclusive na vida adulta, e que lá no fundo isso ainda não saiu de mim, é uma marca que eu tenho dentro de mim. Eu me esforçava inconscientemente para ter pessoas à minha volta. Porque eu sou uma pessoa extrovertida, eu preciso ter pessoas à minha volta, eu preciso interagir. Não é só o fato de eu ser mulher, mulher já é assim, mas sou uma mulher extrovertida. Então eu tinha muito medo de ficar sozinha. Eu tinha muito medo de não ter família, porque após o divórcio, né, dos meus pais, algo que já foi muito difícil pra mim, eu não tinha aquele modelo de família saudável, assim, o pai, uma mãe que se amam, felizes, e eles juntos vão me proteger, nós vamos ser felizes, eu nunca vou estar sozinha. Não, eu não tinha essa segurança, entende? Então, pra mim, era muito frustrante a ideia de estar sozinha, a ideia de não ter família. Então, por exemplo, nas redes sociais, eu já vi vários posts falando a mesma coisa, que pessoas que vieram de famílias desestruturadas não têm grandes sonhos. Eles sonham em ter uma família, porque é justamente o que eles não tiveram. Então, se você perguntar pra mim, Jaque, qual é o seu sonho? É viajar pra tal lugar? É adquirir tal coisa? Não, o meu sonho sempre foi me casar com um bom homem e ter uma linda família. Então, essa carência em mim gerou esse gatilho de que no dia que eu não tivesse ninguém, no dia que eu estivesse sozinha, que eu me sentisse sozinha, eu iria desmoronar. Só que eu não sabia que eu tinha isso, porque eu nunca estive sozinha. Então eu nunca me permiti, nunca conscientemente me coloquei na situação de estar sozinha. Eu só descobri esse gatilho no dia em que eu estive sozinha. Então, só para contextualizar, caso alguém pergunte, nessa época eu já estava casada, e seu marido, por exemplo, né? Então, nessa época eu não tinha um relacionamento muito próximo do meu marido, a ponto de expor. Ele nem sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não me abria, não contava pra ele. Eu passava pelas minhas batalhas, na maioria das vezes, sozinha, calada. Só eu e Deus sabia o que eu estava passando. Então, tinha coisas que ele nem fazia ideia. Pra falar a verdade, o meu relacionamento com meu marido foi estreitado de uma forma como ele nunca foi após a depressão. E eu vou falar isso mais pra frente. Mas era numa época que eu não tinha intimidade com ele pra falar dessas coisas. Então, eu não tinha com ninguém aquele relacionamento que eu precisava para continuar vivendo dia após dia. Então, eu sempre tive muitos relacionamentos, eu sempre fui uma pessoa de muitas amizades, né? Hoje eu sei que amizades são poucas, mas de muitas pessoas próximas. Eu gosto de estar junto com gente, eu gosto de interagir, eu gosto de gente. Então, eu escutei o barulho de um besouro, que parece ser grande. Gente, eu moro na roça, se aparecer um bicho aqui eu vou sair correndo. Então, de muitos amigos, de 1000 amigos, eu fui abaixando. Eu lembrei até de um meme
que faz muito sentido pra mim e é muito minha cara. Eu saí de 100 amigos pra ter 5 amigos, pra no final eu ficar com 0 amigos. Eu selecionei muito bem quem eu ia conviver, pra no final virar assim, uma bola de neve e não ter ninguém. Basicamente foi esse o meu gatilho. E aí de uma pessoa que vivia às vezes se arrastando, sofrendo, chorando por várias coisas que aconteceram. Claro que existem coisas piedosas que vão massacrar a nossa carne, mas vem o consolo de Deus e a gente aprende a viver bem, né? Claro, tem viver bem, gente, não é excluir os dias difíceis, as lutas, as dificuldades, não, é você saber lidar com essas coisas. Então, na pré-depressão, eu conseguia, né, viver um dia após o outro. Tem dia sorrindo, tem dia chorando, tem dia sorrindo e chorando, e vida que segue. Quando aconteceu o gatilho, que eu vi que eu estava sozinha, aí eu pulei, penhasco abaixo. Eu nunca passei por algo tão dolorido na minha vida e tão difícil. Foi uma dor assim... Não tem como descrever. Só quem passa pela depressão sabe o que é isso. E dentro desse abismo tinha dias que eu conseguia levantar e fazer algumas coisas. Tem gente que acha que depressão vai passar o dia inteiro trancado no quarto. Tem essas fases. Tem que se trancar e não querer fazer nada, porque a gente não vê motivo, a gente não vê sentido de fazer o mínimo. Não faz sentido. Tinha dias que eu conseguia levantar e fazer o mínimo, mas era visível que eu estava morta por dentro. A depressão, ela é a morte interna. Eu lembro que eu vi um post de uma pessoa falando: eu morri, sei lá, dia 5 de abril. Só que como não saiu sangue, ninguém percebeu. Eu tava morta por dentro já. Era algo tão pesado, era algo tão pesado. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia quais os motivos. Hoje eu estou aqui para contar para vocês o que aconteceu, com tantos detalhes, porque eu tive tempo para pensar depois que eu levantei, porque na época eu não entendia por que estava doendo tanto. Como eu cheguei naquilo e como eu saí, eu só sabia que doía muito. Entrando naquele preconceito que eu falei a respeito da depressão, como eu nunca tinha vivido aquilo, não conhecia pessoas próximas, e cristãs também que viviam aquilo, não tinha informação, e pelo fato também do nosso meio ter um preconceito e ser um tabu, crente passar por depressão é vergonhoso, é feio, enfim, tal coisa, que eu me neguei a pensar na possibilidade que eu estava com isso, né? Os primeiros pensamentos de que eu posso estar... E eu, não tô, não é isso, tá doido? Por quê? Se eu aceitasse que eu estava com depressão, eu tinha que buscar conhecimentos, informações acerca disso. E esse conhecimento é muito escasso no nosso meio cristão, reformado, tararã. Na verdade, não é tão escasso assim, né? Porque no meu meio neopuritano, nós temos um pouco de dificuldade, nós modernos, né? Temos muita dificuldade com essas coisas, né? Porque o grupinho de lá fala muito sobre saúde mental, mas eu criei uma rixa tão grande entre uma coisa que eu preciso falar, e vai ficar para um outro vídeo também, mas aqui só deixando um gancho sobre essa visão dualista da vida, de pensar, de dividir a vida entre nós contra eles. É 8 ou 80, preto no branco, se você não tá comigo, você tá contra mim. Mas na situação, eu nem lembrava, né, que dentro do nosso meio cristão reformado tem uma galera que fala muito sobre saúde mental. Mas eu não gostava da ideia de cheirar psicologia pra mim, por conta de uns negócios que aconteceu aí, de uns assuntos que permearam, inclusive na época da minha saída, né? Eu não queria pensar na possibilidade de ser, porque eu não queria buscar informação na psicologia a respeito de depressão. E no meio que eu estava, as pessoas não só não entendiam, como tinham um pouco de dificuldade de lidar com quem passava por isso. Então eu entrei na fase da negação. Não vou, não quero saber, não faz parte do que eu acredito. Enfim, e continuei sofrendo e não tinha resposta. E aqui só de passagem, cheguei a pedir ajuda. Enfim, continuei na meleca. Aconteceram algumas coisas pontuais que pegou o poço que eu estava, cavou mais um pouquinho e me socou lá mais pro fundo. Inclusive essas coisas ainda pra mim são gatilhos e tem coisas que eu nem superei ainda. Tinha como piorar e piorou. Deixa pra lá. Mas chegou num ponto que eu tava doendo tanto, eu não tinha resposta, eu não sabia o que eu fazia.
Eu sou uma pessoa muito pragmática, assim, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um problema, eu lembro até de um vídeo que eu assisti, não sei da onde, eu vejo o vídeo assim, eu não sei nem de quem falou, nem de onde veio. De uma pessoa falando assim, você quer desabafar? Não desabafa com um colérico, não. Desabafa com um melancólico, ele vai te ouvir super. Pessoa boa que você desabafar é um melancólico. Agora, se vai desabafar com um colérico, ele não quer ouvir suas lamúrias. Ele quer resolver o problema. E eu tava bem assim, o que eu tenho que fazer pra resolver? Eu tenho um problema? Então eu tenho que encontrar a solução. E aí eu cedi à tentação de procurar informações acerca da depressão. Foi aparecendo um vídeo pra mim, no Reels, né, do Instagram. Foi aparecendo 2, foi aparecendo 3. E eu fui vendo que o que as pessoas falavam acerca disso fazia sentido pra mim. Era assim, parecido com o que eu estava passando, às vezes não exatamente, mas foi a primeira vez que eu pensei, essa pessoa me entende. É isso que eu tô sentindo. É isso que eu tô passando. É isso mesmo. E aí, eu usei isso pra me levantar? Não. Não é tão simples assim. Aí eu fiquei sentindo culpa, porque eu estava ouvindo assuntos de psicologia. Eu me sentia culpada por concordar com um pensamento de uma filosofia de um grupo de pessoas que antes eu não queria nem ouvir. Só abrindo parênteses aqui, não virei embaixadora, defensora, apoiadora da psicologia. Eu sei que tem coisas muito ruins, muito distorcidas, tem bases muito ruins, mas dizer que tudo que eles falam tá errado, que não tem base, que é anticristão, que enfim, lorota. Então, naquelas coisas que eram verdadeiras e cabiam no que eu estava passando, eu comecei a me identificar e sentir culpa. Eu senti culpa pelo fato de eu ter que recorrer a pessoas que não eram cristãs, mas que entendiam o que eu estava passando. Se você passou pela depressão, você sabe do que eu tô falando, mas se você não sabe, você nunca passou, nunca conviveu intimamente com quem passou, talvez nem passe pela sua cabeça que a depressão, ela é os portões, os portais da sua alma abertos para o diabo entrar e fazer a festa. Então, essa era uma das milhares de culpas que eu já sentia. Porque quando eu pulei o meu poço profundo, e depois que cavaram mais um pouco e me socaram mais profundo ainda, eu comecei a deixar de fazer e de praticar coisas, né, em relação à fé, em relação a tudo de bom que eu já tinha escalado. Deixei de fazer muitas coisas. E eu sentia culpa por ter abandonado determinadas coisas. Então aquela colérica ambiciosa que estava escalando, procurando a cerejinha do seu bolo, que já estava lá no seu auge próprio, né? Do que era possível naquele momento, se viu lá embaixo. Eu estava lá em cima. Eu uso a expressão hoje para falar disso, que eu caí de muito alto nesse sentido. Porque na educação dos meus filhos eu queria dar a melhor educação. Na fé eu queria estar na melhor forma de organização de igreja, no melhor culto. Na teologia eu queria melhor. No comportamento, na personalidade eu queria a melhor coisa. Na feminilidade, na modéstia eu queria a melhor coisa. Viver o melhor que era possível eu queria. Então, para uma colérica ambiciosa, se ver lá no chão, deixando de praticar inúmeras coisas que praticava, para mim, assim, uma tonelada de culpa estava sobre as minhas costas. E essa questão de assumir que eu estava com depressão e buscar informação em meios que antes eu achava inaceitável foi uma culpa a mais em mim. E aqui eu preciso entrar no teor do que foi essa depressão. O que me martirizava tanto, o que me adoecia tanto, o que me matava internamente. E eu não tenho pretensão de ensinar teologia aqui ou ficar falando de assuntos teológicos para vocês. Eu quero ficar mais no meu âmbito prático, estou compartilhando coisas que eu passei. Mas a minha depressão em específico, ela teve sim um peso espiritual muito grande. E houve uma distorção teológica na minha cabeça que agravou muito a minha situação. Então quando a gente fala de depressão, as pessoas imaginam coisas muito escandalosas, muito seculares. Ah, você fez escolhas erradas e se afundou em muitos problemas e entrou em depressão. Ah, você se desviou dos caminhos do Senhor e entrou em depressão. Mas a minha depressão, e talvez isso seja usado para ensinar muitas pessoas do nosso meio a pararem de ser preconceituosas, porque no meu caso foi envolvendo, sim, 90% de coisas religiosas. Eu caí por buscar coisas certas da forma errada. Até parece um paradoxo, porque eu caí em coisas que são antagônicas ao que eu acreditava.
Foi uma armadilha, assim, muito grande que o diabo armou pra mim. E eu caí igual um patinho. Ele sabe exatamente quais são as nossas tentações, o nosso ponto fraco. Sabe usar o lado ruim do nosso temperamento pra atrair a gente, sabe? Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas, resumidamente, na nossa fé reformada, nós acreditamos que nós somos salvos pela graça, em detrimento do pensamento que nós somos salvos pelas obras, pela lei. Então a lei, ela veio para expor o nosso pecado e nos levar até Cristo, para mostrar assim, olha o tanto que você é miserável. Você não consegue se salvar sozinho. Aquele que quer viver pela lei vai ser condenado. Porque se você quer viver pela lei e falhar em uma coisa, você quebrou toda a lei. Então a gente entende que nós não somos salvos pela lei, pelo cumprimento de regras, mas pela graça. Porque Cristo cumpriu a justiça no nosso lugar e imputou a nós. Ele é quem nos justifica. Então, independente do que eu faça ou deixe de fazer, não são essas coisas que vão me salvar, né? A lei só serve para condenar. Quem vai para o inferno vai porque fez coisa errada. A condenação é pelas obras, a salvação não. Então, nós, reformados, é até engraçado o que aconteceu desse ponto de vista. Acreditamos que é pelas obras. Sai pra lá. Acreditamos que é pela graça. Só que chegou num ponto em que eu estava escalando para alcançar uma santidade ideal, no meu ponto de vista, que eu fiz na força do meu braço, muitas coisas foram na força do meu braço, e também pelo meio que eu estava vivendo ser um meio, na época, muito hipercrítico, isso colaborou muito, porque eu já tenho uma tendência à rigidez, o meu temperamento já é rígido, então eu não preciso me esforçar muito para ser rude com as pessoas, para ser injusta com as pessoas, para não ser misericordiosa, eu não preciso me esforçar. Então, se eu conviver com pessoas que já são assim, que já têm um pensamento muito rígido, muito 880, muito imaturo nesse sentido, pra mim é uma tentação muito grande ser daquela forma. Então, eu já tava no histórico de estar escalando, né, com a força do braço, uma colérica ambiciosa, querendo viver. Até certo ponto foi genuíno, eu reconheço, mas em muitas coisas eu fui muito imatura. Eu já tava escalando, né, para alcançar aquele ideal que eu queria viver. Estava num ambiente hipercrítico. Isso na prática é basicamente, se você não está vivendo o que eu vivo, o que eu acho certo, você não serve, ou você é inferior, ou eu não vou ter paciência com você. Eu quero um dia falar sobre o que eu vivi, sobre o que eu fui, sobre o que eu passei e observei. Quero fazer um vídeo sobre hipercrítica, ser uma pessoa muito hipercrítica. Então eu tinha uma visão. Eu tinha um checklist de coisas que eu precisava alcançar, né? Que eu precisava avançar na fé, coisas que são legítimas, que são boas sim. E quem não vivia aquilo era muito rechaçado, era assim, muito criticado, era um peso muito grande não fazer parte disso aqui, não alcançar. E isso, aos poucos, foi causando em mim uma distorção do evangelho, onde eu me esforçava para enquadrar naquilo como se aquilo dependesse, como se daquilo que eu cumprisse dependesse a minha salvação. No fundo foi isso. Se eu não alcançasse aquele ideal, eu estava perdida. Era muito 8 ou 80. Se você não tá no auge da piedade, você tá na miséria da piedade. E foi essa brecha que o diabo achou para entrar e arregaçar comigo. Pegar alguém que acreditava e acredita piamente nas doutrinas da graça e fazer com que essa pessoa viva pelas obras. Então eu me esforcei muito para cumprir a lei bonitinho, fazer certo, tararã, tararã. E isso acumulou muita culpa às minhas costas. Porque se eu acho, né, que eu só vou ser aceita, que eu só vou agradar a Deus, que eu só vou ter, assim, uau, que eu só vou ter sucesso na minha vida se eu cumprir aquele checklist, no dia que eu deixar de cumprir uma coisa, eu tô lascada. E não só pelo fato de eu estar lascada, mas porque eu adquiri um medo muito grande de retroceder algumas coisas, de deixar de praticar algumas coisas, porque eu sabia que no mesmo nível que eu praticava o hipercriticismo, que eu era hipercrítica, eu seria criticada de volta. Que da mesma forma que eu via pessoas sendo super duras com outras que não viviam do mesmo jeito, ou não viviam, não pensavam parecido, eu seria criticada da mesma forma. Eu já achava que eu tinha que cumprir o checklist. Havia um tratamento muito ríspido para quem não vivia aquilo. Então, no dia que eu me vi não vivendo determinadas coisas, eu senti uma culpa muito grande. Porque uma vez que você vive pela lei e deixa de cumprir determinadas coisas, você está condenado.
E o ambiente hipercrítico, ele vai além, porque geralmente quem só vê defeito no outro, ele só vê a aplicação de Deus em cima daquilo que é pecaminoso. Por exemplo, o pecado é digno de condenação. O salário do pecado é a morte. Então, se eu só vejo pecado, se eu só vejo erro nas pessoas, então eu só vejo um Deus irado. Eu só vejo um Deus que odeia o pecado, porque de fato ele está irado, de fato ele odeia o pecado, de fato ele pune, ele amaldiçoa, ele traz condenação. Deus é isso também, mas ele não é só isso. Então, uma visão muito hipercrítica já foi uma redundância, né? Hiper já é muito. Então, para uma visão hipercrítica, a gente acaba perdendo de vista características de Deus que são necessárias para viver uma vida saudável. Então, eu comecei a ver um Deus que era só ira, porque tudo que eu via era pecado, tudo que eu via era que estava errado, que todo mundo estava errado, e agora eu também estava toda errada. Então, qual que era o carrasco da minha depressão? Se você nunca teve, você quer imaginar a dor que a gente sente quando passa por isso? Imagine algo muito simples. Imagine que Deus te odeia. Imagine que Ele quer te destruir, que Ele é seu inimigo. Que paz na vida que você vai ter? Qual vai ser o motivo, o encorajamento, a razão, a circunstância, o que vai te levantar da cama para começar o seu dia e fazer suas coisas? Qual que é a razão de viver se Deus te odeia? Eu sei que o meu caso, do porquê e como eu estive em depressão, ou porquê eu entrei em depressão, não é o motivo de todo mundo. Todo mundo tem uma situação específica, um gatilho específico, mas o meu caso foi exatamente isso que aconteceu. Pelo fato de eu, na minha mente, isso não foi de uma hora para outra, tá? Não veio falar, mas também foi besteira sua, foi algo gradativo, é sutil, né? O diabo não vai e te encaixota de uma vez, não coloca lá escancaradamente algo errado e você, eu vou cair na cilada do inimigo. Não, não é isso, né? É gradativo, é muito sutil. Quando você percebe, você já caiu. Então, no meu ápice da crise depressiva, era esse pensamento de que Deus me odiava. Porque eu tinha criado um Deus, à imagem e semelhança do meio que eu vivia. Então, eu observava alguns comportamentos de hipercrítica, de rigidez, de que estava errado, de que nada presta, se não tiver do jeito que eu acho que é certo, não serve. E eu achava que Deus era aquilo. E no dia que eu caí de muito alto e deixei de cumprir aquelas coisas, eu pensei, Deus me odeia. E o peso, aquela culpa, aquele fardo, aquela dor, só podia ser Deus querendo me destruir. Para mim não tinha dúvida que Deus me odiava. Eu não tinha dúvida que Deus me odiava. E por aí você pode entender porque muitas pessoas não têm força quando estão em depressão. Você fala, vai orar e ler a Bíblia. Se você falasse isso pra mim, pra quê? Se Deus me odeia, Ele nem vai me ouvir. Eu tenho vergonha de me aproximar diante dele. Eu tenho vergonha, eu não posso. Eu lembro que eu tive alguns quadros psicóticos mesmo. Mas um em específico foi na última chácara que a gente esteve, antes de se mudar pra cá. Eu levantei de noite, atordoada, assim, com a cabeça a mil, pilhada, e fui pra cozinha. Não lembro o que foi que desencadeou, que eu tava sentindo. Meu marido foi atrás de mim. E eu fui pra cozinha, comecei a rodear a mesa, igual uma doida, e o pensamento era latente na minha cabeça. Não passava, eu falava sozinha. Eu quero parar de pensar, eu quero parar de pensar. A minha mente naturalmente é acelerada. Eu tenho problema com muita informação, minha cabeça é agitada. E na depressão, o diabo usava muito isso para tirar minha paz, para me deixar perturbada. E teve um dia que eu tive um surto psicótico, que eu saí, comecei a rodear a mesa da cozinha. Eu quero parar de pensar, eu quero parar de pensar. Eu queria silenciar a voz na minha cabeça. E meu marido atrás de mim desesperado, tentando fazer eu me acalmar. E eu só falava pra ele, Deus me odeia. Deus me odeia, Deus me odeia. Ele quer me destruir, Deus quer me destruir. Era a sensação que eu tinha, sabe? A dor que eu sentia, pra mim, era a própria morte. Parece que a depressão ela é uma amostra grátis, talvez um pouco reduzida, mas ainda assim muito semelhante ao que é o inferno. É um inferno, a sensação
de que você não tem Deus por você, mas contra você. Então, por aí já dá para entender o porquê não faz sentido levantar da cama. O porquê não faz sentido viver. Quando o que te motiva a viver, você não tem mais, você perde aquilo, acabou. E é por isso que a gente entra num tema muito delicado aqui, que eu também tinha muita dificuldade por conta da doutrina da perseverança dos santos, do porquê as pessoas praticam isso. E eu pensei em praticar isso muitas vezes, Deus sabe. Porque na minha mente eu tava num beco sem saída. Eu não podia voltar à minha vida antiga, porque para mim isso era inaceitável, era uma vergonha fazer o que eu fazia antes. Justamente por essa rigidez, pelo hipercriticismo, pelo 880, pelo, enfim, a imaturidade, tanto minha quanto dos meus pares. Eu não podia voltar, era inaceitável. E eu não conseguia continuar vivendo aquilo que era bom e era correto. Eu não conseguia avançar, eu tava parada. Então eu cheguei num ponto, eu falei, quando eu não estava perturbada, pensando que Deus queria me destruir, eu estava falando para Deus. Eu tentava falar com Deus, Deus me tira disso, me ajuda, eu não consigo sair disso. E não tem saída, não tem solução. Então me leva. Eu perdi a conta de quantas vezes eu planejei fazer isso. E é muito difícil porque na época eu estava grávida da Maria. Porque eu não via saída. Eu não via esperança. Eu tinha perdido totalmente as esperanças. Eu tinha perdido o meu bem mais precioso, que era a minha comunhão com Deus. Aquele por quem eu mudei de forma imatura, de forma insensata, de forma pecaminosa, mas buscando agradá-lo, buscando a aceitação dele, buscando me santificar, como a palavra dele manda. Eu pensava que ele me odiava, eu pensava que eu tinha perdido a salvação. O calvinista acreditando que se perde a salvação. É o cão mesmo, viu? É muito... Oh, que doideira. Hoje eu olho pra trás e vejo que é besteira, mas quando você tá no fundo do poço, você não enxerga as coisas óbvias. Eu tinha me esquecido, por um momento eu me esqueci completamente do evangelho. Então, várias vezes eu pensei, eu planejei, e Deus usou muito a minha família, os meus filhos, para eu não executar. Então é até duro falar sobre isso, tem pessoas que falam que vão tirar a vida para manipular outras pessoas. Enfim, para mim nunca foi nesse sentido. De todas as vezes que eu pensei em fazer isso, eu quis fazer de uma forma que não ferisse os meus filhos, que fosse longe dos meus filhos, para não criar... Eu pensava muito neles. Na mente de uma pessoa que pensa em fazer essas coisas, ele pensa que o fato dele existir, dele estar naquele lugar, não importa para as pessoas. É melhor a pessoa morrer. A morte dela solucionaria os problemas. E Deus usou muito a minha família, os meus filhos em especial, e a Maria, que estava dentro de mim, para eu não fazer nada, sabe? E aqui entra o ponto em que eu falei lá no começo, de que eu acreditava que depressão era falta de Deus, e eu não discordo. Porque eu senti muita falta do meu relacionamento com Deus. E eu senti o peso que é, falsamente, porque foi criado na minha cabeça, aquele que começou a boa obra em mim, ele vai concluir. Eu não tinha perdido a minha salvação, mas eu criei uma paranoia, o inimigo plantou em mim uma paranoia que eu deixei brotar no meu coração de que eu tinha perdido. E eu perdi a razão da minha vida. Eu perdi, não fazia sentido, mas não fazia nada fazia sentido pra mim. Então, quando falar depressão é falta de Deus, mas um ponto de vista muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a falar. Eu senti muita falta do meu relacionamento. Eu senti muito profundamente essa paranoia de que eu perdi a minha comunhão, a minha ligação com Deus. Me fez muito mal, muito mal. Foi a própria morte em vida. Mas hoje eu vejo que também falta Deus na vida de muitas pessoas que, ao verem uma pessoa depressiva, faz com que ela sinta mais dor do que ela já está sentindo.
Porque tem muita pessoa que é muito insensível. Então, quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, a passagem que fala do bom samaritano que viu um homem caído pelo caminho, foi lá e salvou. Lembra do que os religiosos fizeram? Eles olharam, viraram as costas e foram embora. Hoje, esses religiosos, eles veem a pessoa no chão, caída, toda machucada, eles jogam uma pedra, eles piram em cima dela. Torna pior, faz a ferida sangrar mais, vira as costas e vai embora. Então, não é só falta de Deus quem tá com depressão, mas quem vê uma pessoa depressiva e não é capaz de estender a mão. E não é capaz de ajudar adequadamente. Também é falta de Deus, o que muita gente está fazendo em relação à depressão alheia. Então foi um fundo do poço muito escuro para mim, muito dolorido para mim. E eu passei meses assim. Foi muito difícil para minha família, para o meu marido inclusive. Eu vivi essa guerra interior de que eu precisava ter pessoas perto de mim. Eu precisava ter irmãs em Cristo perto de mim para eu interagir, mas eu não queria voltar para aquilo. Eu criei uma resistência muito grande no meu coração de voltar. O diabo usou muito isso também para falar: olha lá, você já vai voltar? Você é muito fraca, você vai retroceder, você é uma desertora, você está declinando da fé, que vergonha para você. E ao mesmo tempo ele acusava: você deixou de fazer aquelas coisas que você queria. Você deixou de viver aqueles ideais, você nunca vai ter sucesso. Aquilo que você precisa para viver o que você deseja de forma saudável nunca vai acontecer. A falta da igreja me afetou muito. A falta da comunidade, a falta da comunhão com os irmãos me destruiu muito. Eu acreditei piamente na ideia de que a igreja nunca teria dias melhores, que eu nunca iria congregar novamente. O diabo cantou essa música muito profunda do meu coração todos os dias. Você nunca mais vai congregar. Você nunca mais vai ter irmãos. Esquece essa ideia de comunidade, não vai dar certo. Então você não pode nem voltar e nem ir pra frente. Então é melhor você... Entende? Então foi uma guerra, uma briga dentro de mim que eu demorei a dar um basta. E meu celular tá descarregando e a memória do meu celular não tá muito boa. Então eu vou gravar uma parte 2. E vou explicar pra vocês como é que eu saí com a graça de Deus, com o auxílio de Deus. Eu não teria saído nem 1 centímetro de onde eu estava se não fosse Deus me resgatando, se não fosse Ele dizendo: chega, você passou o que você precisava passar. Eu reconheço que, apesar de ter sido a pior experiência da minha vida em relação à fé, em relação a tudo, eu precisei passar por aquilo. Eu sou uma outra pessoa após o que eu passei. Então quero contar pra vocês como foi que eu saí disso e o que eu aprendi com essas coisas. Se você acompanhou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já teve alguma experiência com isso, se o que eu falei pra você fez sentido, e talvez a parte 2 já esteja até disponível aqui pra você, dá uma olhadinha.